dá para a gente afirmar que porque o seu paciente melhorou, aquela abordagem é válida cientificamente? Relato de experiência não é dado científico. Dói dizer que é aquilo que a gente estava falando lá no início, né? É que às vezes a ciência ela é desconfortável por conta disso, mas só do terapeuta dizer isso, ele já está colocando um viés de observação dele. Ele está enxergando uma melhora no paciente que parte de como que ele enxergava esse paciente antes. Inclusive, o próprio paciente pode dizer que ele está melhorando, porque é um relato subjetivo, mas as limitações e os fenômenos que estão, enfim, né, ocorrendo na vida dele podem estar, vamos dizer assim, poluindo todo esse, da Desfecho, forma, né? esse desfecho, como ele se enxerga. Uhum. Então, se a gente está tratando, por exemplo, um paciente, né? Se o psicólogo está tratando ali um paciente que... Ah, porque a minha abordagem mostrou que ele está melhor. Vamos ver outros fenômenos que podem estar causando isso, por exemplo, que é para além da sua abordagem. Você tem esse controle? Você tem esse controle de variáveis? Porque se o seu paciente ele reclama a vida inteira de que o problema dele, por exemplo, e problemas de autoestima e tudo mais, é o não reconhecimento do trabalho, e aí ele ganha uma promoção que triplica o salário dele, é de fato a sua abordagem científica que melhorou a forma como ele se enxerga, ou é o fato do salário dele ter triplicado? Perfeito. Porque às vezes ele nem te falou que o salário triplicou, porque se ele te fala isso, você cobra 3 vezes mais a consulta. É. Então tem um tanto de variáveis que você não controla, e isso causa um viés de observação não só do paciente, mas também do psicólogo, de querer enxergar melhora naquele sujeito, naquele indivíduo, que vai poluir a amostra, digamos assim, né? Que vai causar esse viés de interpretação, e aí esse relato, esse dado, ele não se comprova como científico. Dado por dado, no terreiro a gente tem milagres, por exemplo, que ocorrem de pessoas que deixaram de ser alcoólatras. Sim, sim. E aí a pessoa passa aí, por exemplo, eu que sou umbandista, né? Eu vejo melhoras em relação à questão não só de autoestima, mas comportamentais, no terreiro em que eu frequento e tudo mais. Mas eu posso dizer, eu posso aplicar. Ah, não. Então, todas as pessoas que forem da Umbanda, elas vão passar por uma melhora de depressão, de ansiedade. E quem não tem como fazer isso. Sim. Então, essa interpretação, esse relato de experiência, esse viés, ele não vai dar essa confiabilidade, digamos assim, essa corroboração do que seria ciência e o que não é ciência. É uma outra crise existencial que acontece com os nossos alunos. É uma outra crise existencial. Porque a gente está acostumado até cursos de terapias livres, terapias integrativas, a ver muito relatos extraordinários de mudança. Então, minha abordagem, eu vou colocar o meu caso, por exemplo, que eu iniciei no universo da hipnoterapia, que é uma abordagem repleta de pseudociência, mas que nós temos um monte de linhas diferentes. Existe uma linha realmente bem embasada na literatura, que é a hipnose associada à abordagem cognitivo-comportamental, para desfechos específicos, mas ao longo dessa trajetória, no início da minha carreira, eu me deparei com muitos cursos que não traziam isso numa abordagem realmente científica. Sim, aham. Só que a gente via ali, a pessoa até no meio do curso, eu tenho demonstrações na hora ali, pessoas que tinham curas que pareciam quase milagrosas. Pode até ter acontecido um milagre, né? Que por E que se não? for milagre, não é ciência. Mas sim, pode até ter Exatamente. acontecido um milagre. Pode ser que teve uma intervenção divina, pode até ser, só que aquilo não é ciência. E aí também tem esse problema do fator confundidor, né? Esses fatores confundidores, quando a gente começa a explicar isso para os alunos, vai doendo o coração. Sempre que eu falo isso para eles, eu falo, olha, eu sei como você está se sentindo, sinta-se abraçado nesse momento, porque a gente fica muito convicto que a nossa abordagem é muito eficiente com base nos relatos que a gente teve dos nossos pacientes. Só que aí entra aquele monte de efeito confundidor que a gente não para pensar. Por exemplo, tem a própria... eu esqueci agora o nome que se utiliza, mas muitas vezes aquele paciente que não teve resultado, ele não volta para contar a história, né? A gente acaba só tendo realmente o relato daqueles que tiveram. Exatamente. Tem o próprio efeito placebo dos fatores comuns. Uhum. Enfim, existem vários fatores confundidores que vão... tem a própria regressão à média. Tem a questão de epifenômenos, né? Que são 2 eventos. Isso Sim. não dá pra gente mensurar, né? Que assim, são 2 eventos concomitantes que ocorrem, mas sem relação causal. Perfeito. É a falta de isolamento de variáveis. E Isolamento é de por variáveis. isso que precisa ter evidência, né? Porque o que o Uhum. estudo científico faz é isso. É buscar ao máximo isolar as variáveis.
que na vida real não acontece. É como você falou. A pessoa foi fazer terapia com você, beleza, mas ela só fez terapia, não fez mais nada na vida dela? Ela não conheceu um grande amor, ela não ganhou uma promoção, a filha Sim. dela não melhorou de uma doença, né? Exatamente. A mãe dela não mudou o comportamento, sei lá, um monte de coisa pode acontecer. Sim, Ganhar um carro da empresa, diminuir o aluguel, mudar para uma casa melhor. perfeito. Então, tem tanta variável que você não está controlando que você não pode identificar que é apenas a sua abordagem no consultório que está causando essa mudança de comportamento, essa mudança de subjetividade, o que quer que seja. E a regressão à média é uma que também pega quando a pessoa entende o processo. Principalmente nessas abordagens de terapia breve, que eu sou um adepto até a abordagem de terapia breve, mas existe muita, claro, promessa mirabolante. Ah, vou Sim. curar a sua depressão em uma sessão, em 2 sessões, 3 sessões, como uma coisa, uma promessa, né? E o que acontece? Tem muita gente que realmente vai lá e melhora muito rapidamente. Aí a pessoa fica falando assim, meu Deus do céu, eu aprendi, eu tô quase que um mestre da saúde mental. Eu sou um Jedi. Sou um Jedi, né? Da saúde Sou um mental. Jedi da A força psicoterapia. tá ao meu lado. Exatamente. A pessoa traz uma confiança muito maior que ela devia. Por quê? Aí a gente explica a regressão à média. Existe já uma tendência natural a pessoa melhorar depois que ela procura ajuda. Por quê? Porque a gente não procura terapia quando a gente está bem, né? A gente não procura terapia. Nossa, eu tô me sentindo tão Minha bem vida tá hoje. maravilhosa. Nossa. Deixa eu ir lá falar pro meu terapeuta que eu estou incrível. Isso. Não, a gente, inclusive, desmarca essa sessão. Desmarca, você fala, pra quê? Né? Pra quê? Eu tô feliz. A gente, se você não tá fazendo terapia, imagina, nunca fiz terapia na minha vida. Falando, não, minha vida tá tão boa, vou procurar um psicólogo. Isso não acontece. Pode acontecer uma pessoa que tá num nível de elevação individual tão grande que ela compreendeu, que ela quer manter a saúde mental dela, mas não é o comum. As pessoas procuram terapia quando elas estão no fundo do poço. Sim. No momento pior que elas já estiveram. E aí qualquer melhora já é significativa. Qualquer melhora é significativa. Aí vem a questão da regressão à média, né? Aquela história, a gente usava muito o exemplo da seleção brasileira para falar de regressão à média, hoje não tá muito bacana mais. A gente falava o seguinte, seleção brasileira, o esperado é que mesmo que ela tenha oscilações, que ela sempre volte à média, que é estar no topo. Ultimamente ela não está sendo um bom exemplo mais. Tá aí a última Copa, né? Pra mostrar isso. Exatamente, foi o tema do nosso último episódio. Mas vamos pegar, sei lá, aqui dentro do, para quem gosta de futebol, o Campeonato Brasileiro hoje, Flamengo que está sempre na frente, a Palmeiras que está sempre na frente, assim, nos últimos anos, mesmo que hajam oscilações, há de se esperar que ele volte à média de desempenho. Então aqui é a mesma coisa, a pessoa tem uma saúde mental ali que está oscilando. Mesmo se ela tiver um grande pico de sofrimento, é esperado que ela volte àquela média depois. Então já tem uma tendência natural a uma pessoa que depois de procurar sua terapia melhorar. Mesmo que você não fizesse nada, ela ia melhorar. E a pessoa fica trazendo como se isso fosse uma prova da eficácia da terapia dela.